Antes que vocês me critiquem, é óbvio que o Atlético ainda não está garantido na primeira divisão. É óbvio que esses dois jogos contra a Ferroviária e, se for necessário, contra o América vão ser jogos dificílimos, já que a gente está falando de times da parte de baixo da tabela que querem pelo menos se garantir mais uma temporada na Série B. Eu tenho total noção disso, eu tenho total noção que a gente vai viver ali 180 minutos de muita tensão, de um ambiente emocional muito forte para tentar se garantir o mais rápido possível na primeira divisão. Mas eu acho que o Atlético ele já consegue ver uma luz no fim do túnel que representa esse acesso que em algum momento pareceu tão improvável e nessa reta final ele parece provável. Ele parece muito possível para tudo que o Atlético deseja buscar aí nesse momento final e óbvio que era o grande objetivo da temporada. E acho que o Atlético ele tem um detalhe que é muito interessante, que a gente vê altos e baixos dos times ao longo de toda a temporada, né? Eu sinto que o melhor momento que o Atlético ele teve ao longo do ano não foram os 7 jogos, porque durante muitos momentos nos 7 jogos eu acho que o Atlético ele deixou a desejar. Conseguiu o resultado, mas deixou a desejar. Essa sequência de 3 vitórias contra Amazonas, contra Goiás e contra Volta Redonda, ok que a gente tá falando de times mais frágeis, pra mim, coletivamente, taticamente, em questão de organização, é o momento que o Atlético ele é mais incontestável ao longo do campeonato. O jogo contra o Volta Redonda, a sensação que eu tinha é que era, independente de qualquer coisa, o Atlético ele iria entrar em campo e ele iria ganhar. Ele entrou em campo, ele foi absoluto o jogo inteiro, dono do jogo, e levou os 3 pontos para casa. E quando a gente fala do melhor momento no campeonato, óbvio que a gente fala muito de uma perspectiva coletiva, e a gente esperou ao longo do campeonato inteiro o time ter esse momento de confiança coletiva para se bancar, para se provar o melhor time da competição, e acho que esse retorno é um retorno que colabora muito com essa teoria, mas eu acho que a gente fala muito sobre individualidades também. E eu vou falar sobre esses dois aspectos que eu acho que caminham muito junto, e eu acho que, querendo ou não, a gente tem o impacto ali do técnico Odair Helman. O Odair Helman, ele aos 45 do segundo tempo, eu acho que é o momento que o Odair se mostra mais capaz de ser o técnico do Atlético 2026. Aos 45 do segundo tempo, o Odair consegue mostrar o melhor repertório dele. E óbvio, assim, pela campanha de recuperação, pela campanha de liderança no retorno, pelos quase 70% de aproveitamento do Atlético no retorno, acho que ninguém mais pensa na saída do Odair. Só que agora ele sobe um pouquinho diferente. Ele sobe fazendo o time jogar bola, ele sobe com um time seguro, ele sobe com um time com repertório, ele sobe com um time jogando em bloco baixo. Tudo que a gente falou durante a competição inteira que o Atlético teria condição de fazer, o Atlético tá mostrando na reta final. Mostrando, talvez, que de alguma maneira a longevidade sempre tenha sido a resposta para esse Atlético chegar num ponto de atuação que a gente imaginou que poderia chegar e que chega hoje. Mas coletivamente, é, sem sombra de dúvidas, o melhor momento do Atlético nas últimas 2 temporadas. Se você pegar 2024 e botar na conta, e 2025 inteiro, eu botaria na conta também. Porque eu acho que é o primeiro momento da temporada que o Atlético ele conversa muito bem os 3 setores. As 3 fases do jogo. É um time seguro, 4 jogos já sem sofrer gol, né? É um meio-campo que cria. A sensação que a gente sai do jogo contra o Amazonas, a sensação que a gente sai do jogo contra o Goiás e do jogo contra o Volta Redonda, que o Atlético poderia ter feito bem mais gols, assim. Então o processo criativo do Atlético funcionou bastante para que a gente pudesse fazer essa circulação de bola, ser uma circulação de bola eficiente, sempre encontrando caminhos e caminhos diferentes, pelo lado com o Mendonça, pelo lado com o Léo Derek, por dentro com o Zapelli, por dentro com o Leozinho, por dentro com o Julimar, por dentro com o Viveiros. Então, assim, a gente consegue ver como esse processo criativo funciona. É um ataque que vem entregando gols, né? Um ataque que, se você pegar os últimos jogos, são 5 gols marcados em 3 jogos, mas, assim, necessário para conquistar os 3 pontos. A gente vê, óbvio, um protagonismo do Viveiros, mas a gente vê o Julimar aparecendo muito bem nessa reta final. Eu volto a dizer, um Atlético com esse repertório ofensivo. Então, taticamente, eu acredito que o Atlético
em nenhum momento tenha sido tão organizado e tão preparado para subir. Hoje o Atlético, por tudo que construiu, não é um time que vai subir ao acaso. Hoje o Atlético é um time que joga o futebol para subir. A gente falou muito do melhor time da Série B durante muito tempo. Hoje o Atlético é o melhor time da Série B. E se não for um dos melhores. Mas mais do que isso. É um time equilibrado para os mais diversos cenários de jogo. É um time que, se precisar se defender, se defende, como foi contra o Goiás. E principalmente, se precisar atacar, sabe como atacar de forma diferente. E eu acho que esse já é um desafio para uma Série A que começa muito em breve, né? Série B acaba em novembro, janeiro ali, e você já tá tendo a Série A batendo na sua porta. Então você chegar com essa herança de um time organizado da Série B é fundamental. Agora vamos falar sobre as individualidades, porque eu acho que no final das contas esse processo de transição ele exige bastante que a gente fale sobre os jogadores que, se Deus quiser, vão estar junto com o Atlético no que vem na primeira divisão. E o primeiro alerta que eu faço é: ou a gente valoriza o Arthur Dias, ou outro clube vai valorizar. Tá nascendo um zagueiro, e eu concordo 100% com o Teran, tá nascendo um zagueiro de seleção brasileira. Tá nascendo um zagueiro que vem adquirindo uma maturidade de game absurda. Capacidade de construção, capacidade de recuperação, vem melhorando muito no controle da área. É um jogador que eu tô muito ansioso para ver. Se a gente for parar para pensar, a mudança de salto que ele vai ter agora jogando contra os jogadores da Série A, talvez precise de um tempo de adaptação, mas a qualidade está ali. As características que eu acho que a gente precisa valorizar estão ali no Arthur, que é um jogador especialíssimo. Especialíssimo. Sabe? Tem tudo que um bom zagueiro moderno precisa ter. Aí você tem o Teran do lado dele, que fica muito claro como o Atlético cresceu individualmente, coletivamente, a partir da sua defesa com a presença do Carlos Teran. Mais um clean sheet. São 8 jogos e 3 gols sofridos. O Teran tem uma média de menos de 0,5 por jogo. O Atlético está se aproximando, se não tomar gol da Ferroviária, de 0,33. A média do Atlético já foi quase 1,5, gente. Média por jogo. Olha o que o Teran tá entregando. Junto com o Arthur, é óbvio. Aí a gente fala de um Benavides também entrando na zaga muito bem. Volto a dizer, o Benavides tem mais cacuete zagueiro que o Esquivel, dois laterais que fazem esse papel de terceiro zagueiro. Aí você vê o crescimento de Mendonça e Léo Derek pelos lados. Mais um jogo que o Léo Derek cria uma situação clara de gol. Um lateral esquerdo, que é uma posição absolutamente difícil de você encontrar no mercado. E o Léo Derek vem evoluindo, vem melhorando, sempre com a característica dele de atacar a profundidade, sempre com a característica dele de ser esse jogador que tem uma presença ofensiva muito marcante e repertório técnico para quando chega no último terço, não somente força física. Mendonça, a gente vai ter vídeo sobre Mendonça, eu vou deixar para frente. Dá dor no coração falar do Zapelli, porque é um jogador que provavelmente não vai estar aqui na temporada que vem, mas poucos jogadores do futebol brasileiro têm tanta qualidade e tanta capacidade de domínio de meio campo como o Bruno Zapelli. O jogo contra o Volta Redonda foi uma aula de pressão do Bruno Zapelli para recuperar essa bola e criar situações. Algo que a gente jamais imaginava que o jogo do Zapelli oferecia, capacidade de pressão. O Zapelli cada vez é mais dominante no setor, o Zapelli cada vez mais dono de tudo ali. A gente fala do Leozinho. O Leozinho vai gerar um bom debate nesse canal, tá? Pra mim, o Leozinho é jogador de Série A. Pra mim, o Leozinho tem inteligência e capacidade técnica de jogador de Série A. A parte física pode ser uma questão, mas pra mim, o Leozinho é jogador de Série A. E você tem um ataque com o Julimar Viveiros. Você tem um ataque com o Julimar Viveiros. O Julimar é... Eu rezo muito pro Julimar ficar mais uma temporada no Atlético, cara. O Julimar, antes de se lesionar, ele tinha uma proposta do futebol russo, né? E assim, do jeito que tá jogando, é muito natural que cheguem outras propostas. Vem jogando muito bem, vem sendo muito decisivo, vem entregando um alto índice de participações em gol, então é natural que os mercados mais avantajados financeiramente tenham esse desejo, essa vontade de tirar o Julimar do Atlético. E assim, vou ser bem sincero, super entendo.
Mas assim, é tecnicamente uma referência que eu espero que esteja com a gente na Série A. Tecnicamente um nome que não enxergo como o Atlético vai montar um sistema ofensivo tão forte sem o Julimar. Virou uma referência do Atlético, não tem jeito. E que jogo do Viveiros, né, cara? Que jogo do Viveiros. Eu vou falar pra vocês, se o Viveiros ele fica mais um aninho e meio ali, se o Atlético ele dá uma ameaçada de fazer um bom ano, o Viveiros vira ídolo do clube. Se o Atlético der uma ameaçada de fazer um ano de qualidade em 2026, o Viveiros vira ídolo do clube. O torcedor ele abraçou o Viveiros e com muita justiça, volto a dizer, dono do acesso. Fundamental nos 2 gols contra o Volta Redonda também. E se você botar ali a porcentagem do impacto do Viveiros é gigantesca. Eu acho que no imaginário de muita gente tem que os times têm que se reformular absurdamente quando saem da Série B para a Série A. E eu vou ser bem sincero. Eu acho que o Atlético não vai passar e não vai precisar passar por uma grande reformulação, como muita gente fala. Inclusive, eu acho que o problema do Santos é que quis uma reformulação muito grande de um time competitivo, aguerrido, guerreiro. Tentou montar um time muito refinado e não deu certo. Às vezes, quem suou por você na Série B é quem vai te trazer um pouquinho mais de competitividade nesse processo de subida para a Série A. Quem suou por você na Série B é quem vai te trazer um pouquinho mais de assim, noção e coletivo do que, assim, você contratar um time todo novo. O próprio Mirassol é uma ideia dessa. Basicamente, todos os jogadores ou foram destaques da Série B com o próprio Mirassol ou em outros times, como é o caso do José Aldo no Ituano, do Alisson no Vila Nova. Mas essa bagagem de Série B para um time que não vai ser dominante, como a gente sabe que o Atlético não vai, acho que o Julimar pode ser muito importante, acho que o Leozinho pode ser muito importante, acho que Arthur, Teran, Benavides, Léo Derek, Mendonça, Zapelli, se Deus quiser, fica. Não sei se eu falei Julimar, mas Julimar. Essa necessidade de reformulação é para time de patamar financeiro diferente. Isso que eu falo para vocês. Porque gastar mal não foi, assim, a realidade do único time que tá fazendo uma boa campanha, não. Inclusive o próprio Ceará manteve muita gente. O Lourenço, Matheus Bahia, sabe? Trouxe o William Machado, que foi um destaque de Série B. Aí você pega Santos e Sport, que botaram mais grana na mesa. Tá aí. Tá aí, pô. Tá aí. Valeu? Inclusive é um bom tema pra gente debater em breve. Tamo junto. Forte abraço. É nóis.